Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, em nome do nosso bom Pai Celestial, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz aí ao seu coração, muita alegria, viu, meus amigos, para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o amor em ação. Quer aprender mais sobre o amor? Quer aprender mais sobre como colocar os ensinamentos do amor em ação? Então hoje vai nos auxiliar ninguém mais, ninguém menos do que uma das mulheres mais notáveis de todos os tempos. Eu me refiro com muito respeito, muita admiração e carinho à Madre Teresa de Calcutá. A gigante do amor, né? Que tendo 1,5 m chamou a atenção da humanidade toda, nos inspirando a amar, gente, sem resistências, sem restrições, com muito carinho. Antes de mais nada, deixa eu só fazer um lembrete. Tem 2 dias que eu tô para falar sobre isso, eu começo a gravar a pílula, termino e acabo esquecendo. Vocês no Brasil que estão acostumados a receber a pílula logo de manhãzinha, desculpem. É porque pelo fato do fuso horário americano ser de 3 a 4 horas, dependendo do estado, a menos do que o Brasil, então a gente continua gravando as pílulas mais cedo aqui. Só que aí vocês estão recebendo às 10, 10 e pouquinho. Pelo menos a maioria dos dias. Mas não tem problema, já já a gente volta para casa e vocês voltam a receber as pílulas normalmente entre 6 e 8 horas da manhã, né? Como na maioria dos dias, tá bom? Só para poder trazer essa explicação para quem não está entendendo por que está demorando tanto para poder chegar. Mas voltando a falar da nossa amada Madre Teresa de Calcutá, essa mulher notável, gente, que saiu de uma Albânia muito pobre, nascida em 1910, aliás, o mesmo ano em que nasceu Chico Xavier, seria por acaso? Claro que não, né? Esses 2 gigantes do amor reencarnando no mesmo ano? Com certeza não. O mundo espiritual tinha um planejamento de muita luz para o planeta Terra, né? Enviou anjos em lugares diferentes para nos inspirar. Mas nascida então num lugarejo muito pobre da Albânia, Madre Teresa ganhou a Irlanda quando resolveu se dedicar à vida religiosa, antes de se dirigir à Índia, onde ela acabou, eternamente conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Muitas foram as histórias lindas, que giraram ao redor de Madre Teresa. Madre Teresa criou uma ordem que se espalhou por diversos países, com mulheres amando, ajudando pessoas carentes, pobres de todas as áreas, mas sempre foi uma mulher firme, doce e ao mesmo tempo firme. Todos aqueles que conviviam com Madre Teresa relatavam o seu caráter firme quando tinha que sê-lo, mas ao mesmo tempo amoroso, quando tinha que sê-lo. Era alguém que falava as coisas certas, não mandava recado e ao mesmo tempo, era a personificação do amor e da paz. Madre Teresa, gente, tem frases assim incríveis para todos nós, né? Uma das que eu mais gosto é quando ela fala assim: não ame pela beleza, porque um dia a beleza vai acabar, né? Também não ame pela admiração, não, porque um dia você acaba se decepcionando. Ame simplesmente pelo amor. Sabe por quê? Porque o tempo nunca vai acabar com amor de verdade. E ela fazia exatamente isso. Ela amava, como ela dizia, até doer. É aquela célebre situação, de um repórter que acompanhou ela durante uma semana para fazer um documentário e a viu beijando uma criança toda suja, que havia sido jogada infelizmente numa lata de lixo, ela dando banho e beijando. E o repórter deixou escapar: madre, senhora me desculpa, mas eu não daria banho, numa criança dessa, mas nem por US$ 1 milhão. Aí ela olhou para ele e falou: meu filho, eu te entendo, porque eu também não. Eu dou banho é por amor. Madre Teresa falava, gente, que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las, porque a mente está tão cheia de julgamento que não sobe espaço para o amor. Então essa mulher notável, que nos inspirou tanto a seguir Jesus, nos lembrou, os ensinamentos de Jesus na prática, nos inspira a seguir adiante, mesmo nas situações mais difíceis. Às vezes, meus amigos, nós temos muitos propósitos maravilhosos na vida, Queremos ajudar as pessoas, queremos vencer, mas aparecem os obstáculos. Ai, fulano não quer me ajudar, eu tenho problema e resistência na minha família, eu tenho dificuldade em algum lugar. Então a gente sempre arranja uma desculpa para não fazer aquilo que nos cabe. E o problema é que o tempo vai passando. E à medida que o tempo passa, a gente acaba deixando de fazer o bem que nós poderíamos fazer. A gente acaba perdendo a chance de semear luz na nossa família, entendimento, ao nosso redor.
e fazer a caridade mesmo, né? Doar nosso tempo, doar o nosso amor para a gente construir um mundo melhor. É impressionante como muitas pessoas reclamam quando não recebem aquilo que querem, mas também não doam. Aí fica difícil, não acha não? Né? A mão que doa é a primeira pronta para receber. Se a nossa mão não doa, então ela não está pronta para receber ainda. Afinal, Francisco de Assis, outro gigante do amor, dizia: é dando que se recebe. Então, para a gente ter uma vida muito mais feliz, segundo os ensinamentos de Madre Teresa, precisamos amar, mas sem nos importar com as adversidades que virão. Existe um pequeno discurso histórico de Madre Teresa quando ela fala mais ou menos assim: é muito maravilhoso, né? Olha, meu filho, se você é uma pessoa vencedora, pode ter certeza que você vai encontrar alguns falsos amigos e alguns amigos verdadeiros, mas vença assim mesmo. Se você é uma pessoa honesta, sabe, franca, olha, pode ter certeza também que as pessoas podem tentar te enganar, mas seja honesta e franca assim mesmo. Olha, o que você levou anos para construir, alguém pode até tentar destruir de uma hora para outra, mas não tenha medo, construa assim mesmo. Meu filho, minha filha, se você tem paz e é muito feliz, tenha certeza, muita gente vai sentir inveja de você. Mas se incomode não, seja feliz e tenha paz assim mesmo. Olha, dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o suficiente. Não importa, dê o melhor de você assim mesmo. Por quê? Presta atenção nisso, gente. Porque veja você que no final das contas, no final de tudo, sempre será entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Olha que sabedoria. Então que essa segunda-feira inicie para você com essa inspiração dessa mulher notável, né, que saiu da sua zona de conforto, abandonou as queixas que poderia ter tido pelas dificuldades comuns de qualquer ser humano e simplesmente amou, sem amarras, sem nada exigir, dando para nós um testemunho de onde o amor pode nos levar. Então, fica uma pergunta no ar. O que você pode fazer hoje para amar mais? Quem precisa de mais do seu amor agora do seu lado, ao invés do seu julgamento? É? Quais são os desejos que a sua alma anseia para se sentir mais em paz e feliz, para você ter uma semana melhor? Pensa nisso, que a sua luz divina venha à tona, né? Que o seu coração brilhe cada vez mais. Meus amigos queridos, estamos muito felizes aqui na Flórida. Ontem a gente esteve no KSSF, um centro que mora no nosso coração, né? Muita gente veio participar da palestra sobre felicidade sem amarras, né, sem medo de ser feliz. Hoje temos uma atividade linda também, né, numa casa espírita maravilhosa local. Depois eu vou contar para vocês amanhã. Depois amanhã teremos mais atividades, mas o mais importante é ver o movimento global, né, em nome da palavra do Cristo. E cada vez mais o que me enche de alegria e de gratidão é perceber a quantidade de pessoas que eu estou encontrando nas exposições, mesmo no tratamento espiritual, de todas as religiões. Pessoas que escutam as pílulas entendem a proposta que a gente abraça, que é o amor incondicional sem julgamento. Então eu queria agradecer a todos vocês, sabe, de verdade, que assim como Madre Teresa estão abrindo os braços para o amor e não para o julgamento. Isso é muito importante. Hoje a gente recebe católicos, assim como tem acontecido no Brasil, né, nos locais que a gente tem passado, católicos, evangélicos, muçulmanos, budistas. É muito, muito lindo, né? Espíritas, claro, né, numa troca de amor, de doação, com menos julgamento e muito mais entendimento, respeitando as diferenças de linguagem, né, uns em relação aos outros, no entendimento das coisas santas, mas sempre preconizando a linguagem do amor. Nossa, isso não tem preço. E pode ter certeza que eu lembro muito dos ensinamentos de Madre Teresa sobre até onde o amor pode nos levar quando a gente não tem medo de amar. Obrigado mesmo, viu? Do fundo do coração, obrigado a vocês que compartilham as pílulas, que abraçam os projetos sociais que a gente tem apoiado e, acima de tudo, né, que abraçamos a proposta do Cristo, porque o trabalho é de Jesus, né? Ele eternizou o amor para todos nós no mundo ocidental, indiscutivelmente marcou a história, né, da humanidade, e é ele que todos nós seguimos direto ou indiretamente, né, nos inspirando no amor ainda maior. Esse amor que nos liga a Deus e alimentava a Madre Teresa também. Então fiquem com Deus, tenham uma linda semana, né? Uma linda segunda-feira
Lembre-se, a pílula chega um pouquinho mais tarde nos próximos dias, mas já já volta ao normal, tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz. Já já vai o nosso vídeo novo pro Instagram de hoje falando sobre Madre Teresa. Vamos lá, vamos repercutir no Instagram. Vou te esperar. Fiquem com Deus e até breve, até muito, muito breve.